Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje eu reuni 4 receitas de salgados de lanchonete. Para você que trabalha com lanchonete, quer se tornar uma salgadeira ou trabalha com delivery também, tem um restaurante, quer incrementar a renda, então hoje tem 4 receitinhas de salgados aqui, todas reunidas em um único vídeo para poder te ajudar e te auxiliar aí nessa jornada. Eu espero que vocês gostem, então vamos começar. Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje nós vamos fazer coxinha, aquela coxinha maravilhosa de lanchonete, receitinha que vocês estão me pedindo. E aí, ó, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a começar a empreender, fazer coxinha para vender. Então a receitinha de hoje é coxinha de frango com catupiry. Olha só que delícia, gente. Nossa agendinha tá aqui do lado para anotar a receitinha de hoje e anotar todas as dicas também, que são muito importantes. Então vamos começar. Aqui tem 2 quilos de peito de frango, gente. Acredito que vai sobrar bastante, mas eu vou cozinhar os dois porque eu quero fazer bastante recheio. No final eu falo pra vocês a quantidade exata que você deve fazer aí pra não sobrar, tá bom? Pra quantidade de massa que a gente vai fazer. Então eu vou picar em cubos os meus 2 quilos aqui de peito de frango e colocar pra cozinhar. E aí eu vou esperar cozinhar o frango pra gente fazer a massa com o caldo do frango. Então depois que cozinhar o frango é que eu vou voltar pra gente poder continuar. Então aqui eu vou picar 2 quilos de peito de frango que já tá aqui lavado. Eu vou colocar na minha panela de pressão que tá com 2 litros de água. Vou acrescentar na minha água 1 colher de sopa bem cheia de sal e 1 colher de sobremesa de colorau de boa qualidade. O colorau de boa qualidade ele é mais fino e mais escuro. E aí vou colocar o meu frango lá dentro e vou levar para cozinhar. Vou tampar aqui, deixar pegar pressão, mais ou menos uns 10 minutinhos para pegar pressão. E depois, aproximadamente meia hora aí no fogo baixo cozinhando. Aí eu vou deixar a pressão sair naturalmente, abrir e aí eu continuo o vídeo com vocês. Meus amores, olha só, gente, desliguei minha panela aqui, deixei a pressão sair naturalmente. Agora minha mãe vai abrir, a gente vai escorrer o caldo que tá aqui dentro, mas a gente vai reservar ele. Por quê? Nós vamos utilizar o caldo para fazer a coxinha, né, a massa. Então nós vamos escorrer, reservar o caldo e vamos voltar o frango pra panela pra gente poder sacudir pra ele desfiar. Meus amores, olha, gente, que lindo, que fácil que é. Por isso que a gente tem que picar o frango antes para ficar os cubos mais fáceis, para poder cozinhar mais rápido e para na hora de desfiar a gente conseguir também esse resultado. Então é importante seguir as dicas aí que a gente passou para vocês, tá bom? Abriu, vê que tem algum pedacinho que não desfiou, você fecha, balança mais um pouquinho, tá bom? Vamos agora então refogar o nosso recheio. Meus amores, olha, gente, que lindeza. Minha mãe bateu mais tempero. Tem o vídeo do nosso tempero caseiro aqui do canal. É o vídeo mais importante de todos aqui do canal. Se você não temperar fazendo o seu próprio tempero, sabendo as medidas do sal e do alho que você tá colocando, comprar tempero pronto, você nunca vai ter uma comida boa, que as pessoas vão elogiar. Aquela comida com cheirinho de alho, aquela comida com gostinho caseiro. Tem que fazer o tempero. Eu vou deixar aqui no final, quando acabar esse vídeo, vai aparecer uma tela preta e vai aparecer o vídeo do tempero, a foto lá. Quem ainda não assistiu, clica em cima do vídeo, em cima da foto, para você ir direto pro vídeo para você aprender e pegar as medidas. Toda vez que eu falar tempero caseiro aqui do canal, se refere a esses temperos aqui que a gente vai utilizar. Hoje nós vamos fazer a coxinha com o tempero vermelho, que já é um tempero completo. Meus amores, minha mãe ligou a panela aqui para ela dar uma aquecida pra gente poder refogar. Enquanto a panela tá aquecendo, olha só, tem 2 cebolas pequenas picadas ali no triturador. Minha mãe vai tampar e vai triturar elas. Se fosse grande, poderia ser uma só, mas como é pequena, uma para cada quilo de frango, já que nós estamos utilizando 2 quilos de frango. Se você não tiver o triturador, apesar dele ser bem baratinho porque é manual e eu indico você a ter, você pode picar na faca mesmo cubinhos bem pequenininhos. Gente, vamos colocar 50 ml de óleo, 1 colher de sopa bem cheia do nosso tempero caseiro vermelho e 1 colher de café de colorau.
Meus amores, olha só, gente, que lindo que ficou. Eu gosto assim, minha mãe também, do recheio mais vermelhinho, bem douradinho. Não gosto daquele recheio branco, não. Mas tá bem desfiado, bem temperado. Agora minha mãe vai colocar uma colherzinha de café de sal bem cheia pra acabar de chegar o tempero. Mas tá maravilhoso, viu, gente? Se como a gente tá fazendo aqui em casa, minha mãe até sugeriu, Bruno, vamos colocar uma colher de alho frito. Fica muito gostoso. Se você estiver fazendo em casa, pode colocar também. Mas eu tô dando pra vocês a dica de como fazer a coxinha tradicional pra vender no curso, né? Geralmente as pessoas não colocam alho frito, então a gente não vai colocar. Mas se estiver fazendo em casa, pode colocar, é uma boa ideia. Vamos colocar aqui 150 ml do nosso caldo do frango. Não precisa de ser mais que isso, viu, gente? Já vai ser suficiente. Tem que ficar molhadinho, mas não pode ficar ensopado, senão você não consegue enrolar a sua coxinha. Feito isso, já pode desligar. Nós vamos colocar agora o cheiro verde, que é salsinha e cebolinha misturar. Meus amores, muito importante colocar o tempero nessa ordem aí que a gente passou pra vocês. Primeiro o alho, deixa dourar, depois o colorau, deixa dourar também, depois a cebola e depois o frango. Aqui a gente faz os cortes no vídeo, então parece que é um seguido do outro, mas tem que dar um espacinho, tem que deixar dourar e aí depois você vai colocando, tá bom? Não é tudo junto, não. Meus amores, tem pessoas que colocam milho aqui no nosso recheio, coloca tomate sem semente picadinho, coloca pimentão. Se você estiver fazendo em casa e você gostar e você for consumir no mesmo dia, por exemplo, estiver fazendo mini coxinha e quero colocar milho e tomate picadinho porque eu gosto, pode fazer, pode colocar. Mas eu sei que vocês vão me perguntar depois, então eu já tô tirando a dúvida de vocês. No salgado grande a gente não costuma colocar, porque muitas pessoas não gostam, aí ela não compra a coxinha. Ah, não gosto de pimentão, aí ela não compra. Sem contar que pimentão, tomate, milho pode azedar o seu recheio. Então eu não indico vocês a colocar. Indico fazer um recheio assim mais básico. Agora nós vamos fazer a massa. Meus amores, uma pausa aqui, separei os ingredientes e vou falar algumas coisas pra vocês que vocês estão me perguntando. Gente, eu leio e respondo todos os comentários, tá? Assim que acaba o vídeo, eu assisto o vídeo aqui junto com vocês. Quando acaba, eu vou lá pros comentários responder todo mundo e fico até tarde da noite. Então, toda dúvida que você tiver, você comenta aqui embaixo, porque eu vou responder. Depois você volta pra ler o comentário, ler os outros comentários também, que lendo os comentários, a gente também aprende muito, tira muitas dúvidas. Às vezes o colega tá assistindo também a aula, comentou alguma coisa que você não tinha pensado nisso, eu respondi ele e você acaba lendo a pergunta e a resposta. Então voltem aqui depois para ler os comentários quando vocês tiverem um tempinho. É muito, muito importante, tá bom? Vocês comentaram aqui se eu podia falar as marcas que eu utilizo. Eu não falo para não interferir. Vocês podem comprar a que vocês quiserem, a que tiver em casa, a que vier na cesta básica, a que tiver mais em conta, mas eu vou falar para vocês a que a gente tá utilizando aqui em casa. Margarina, gente, eu gosto de usar Qualy com sal. Eu acho que ela tem um preço bom, tem uma consistência boa também. O leite, eu tô usando o Camponesa. A farinha de trigo, a gente tá utilizando a Vilma. Minha mãe gosta de utilizar também a Boa Sorte. Uma outra que chama, se eu não me engano, é Zumbi. Como as regiões são diferentes também, talvez você não encontre as mesmas marcas que eu encontro aqui. Comenta aqui embaixo se essas marcas que eu tô falando aqui é comum de achar na sua cidade. O caldo de galinha, a gente gosta de usar o da Knorr, porque ele tem um gosto bom e ele não tem excesso de sal. Agora nós vamos fazer a massa. Olha só, essa massa se difere das outras que a gente tá fazendo, por quê? Nós vamos utilizar o caldo do frango no lugar da água. Ele já tem essa corzinha mais escura e já tem um pouco de gordura também. Então, nós não vamos precisar de colocar o colorau da nossa massa. Vai ficar a massa um pouquinho mais clara. Nós vamos colocar também apenas 80 ml de óleo. Geralmente a gente coloca 100 ml para uma medida de massa. Eu vou colocar aqui 500 ml de leite integral. O caldo de galinha, a gente coloca 4 tabletinhos ou 2 colheres de sopa. Nós vamos colocar só 3 tabletinhos. Por quê? O nosso caldo, ele já tá um pouco temperado com sal que a gente colocou lá na água. Meus amores, esqueci de falar, gente, uma outra dúvida que muitas pessoas comentaram aqui embaixo. Bruna, quero fazer colocando só a água. Pode, não quero colocar o leite. Pode, mas o seu salgado, ele vai ficar mais duro, vai ficar com aquelas rachaduras, ele não vai ficar um salgado tão crocante, tão macio e tão gostoso. É importante colocar o leite. Mas se você, por exemplo, não pode consumir leite, é uma opção, fazer sem leite e colocar apenas a água ou o caldo do frango. Mas para vender, gente, eu indico vocês a colocar. Aí vai ficar um pouquinho mais caro, mas agrega valor no seu produto, tá bom? Então vamos colocar aqui primeiro os ingredientes líquidos, caldo, o leite, o óleo, depois 2 colheres de sopa de manteiga, que são 50 gramas, o caldo de galinha e a gente deixa ferver. Ferveu tudo, a gente coloca a farinha, abaixa o fogo e vai misturando.
Meus amores, quando for colocar farinha, gente, abaixa o fogo, separa um paninho do lado para você segurar na sua panela, para você conseguir mexer. Vamos esterilizar a bancada agora, virar ela para a gente poder sovar. Sovar a massa também é importante, ela também continua cozinhando, pegando consistência, formato, e depois a massa vai ser frita também, gente. Meus amores, pronto, gente. Minha mãe sovou a massa bem. E aí colocou ela de compridinho aqui, ó. E tampou com esse papel plástico. Aqui tá o catupiry que a gente vai usar, o requeijão cremoso, tradicional da marca Dalora. Então vamos começar. Minha mãe vai mostrar pra vocês como que é a modelagem, né? Pega um pedaço de massa, faz uma bolinha. Depois você fura o centro, recheia. Nós vamos fazer assim, nós vamos colocar um pouquinho de frango no fundo. Aí coloca o catupiry. Não fura o seu catupiry muito grosso, gente, senão vai cair um montão. E aí você vai gastar muito. E agora mais frango por cima. E aí você modela e faz o bico, olha só. Não tem segredo, gente. É a prática mesmo. A gente que coloca mais massa por cima pra fazer o bico, não dá certo não, tá? Porque a massa não vai grudar na de baixo e aí não vai dar certo. Tem que ser a mesma massa pra fazer a coxinha inteira. Olha que lindo, gente. Olha que perfeição. Vamos fazer mais uma agora. Vamos pegar uma quantidade de massa. Eu vou pegar a balança ali pra gente medir. Fizemos uma bolinha com a massa, olha só, 120 gramas. Só que depois, gente, que a gente finaliza a coxinha, sobra aquele biquinho que a gente retira. Aí a gente diminui e vamos ver quantas gramas que vai ser pra cada coxinha. Fez a bolinha, gente, de massa, apoia o dedo no centro e vai abrindo, olha só. Você vai apertando, segura ela na palma da sua mão bem firme e vai apertando com o dedo na lateral e rodando. Gente, parece que é difícil, mas é prática mesmo, tá bom? Quando você começar a fazer aí, você vai acostumar. Não pode deixar a bordinha lá no fundo muito fina, porque senão ela estoura, tá bom? E nem muito grossa também, porque senão fica só massa do seu cliente. Colocou o frango, coloca o catupiry no meio e depois coloca mais um pouquinho de frango. Na hora de fechar, você vai juntar as laterais, todas a bordinha, e apoia ela no meio da sua mão, entre as suas mãos e vai rodando. Ó que lindeza, gente, lisinha, perfeita. Sobrou só um pedacinho de massa, pesa ali, mãe, para as meninas verem quanto, 6 gramas apenas. Então, a média de 120 gramas para cada coxinha. Mas ficou uma coxinha bem grandona, olha só o tamanhozão. Talvez com 100 gramas você já consegue fazer uma coxinha, depende do preço que você quer vender. Vamos então fazer todas e aí a gente volta para empanar, fritar. Meus amores, olha só, gente, minha mãe enrolou todas aqui. Que lindeza que ficou essa coxinha. Renderam 23 unidades de coxinha bem grandona, viu? Olha o tamanho dessa coxinha. Pra diferenciar, gente, a coxinha com catupiry da coxinha simples, geralmente a gente coloca um palitinho na ponta, olha só. Que aí quando você colocar lá na sua estufa, você vai saber que essa aqui é a coxinha com catupiry. O seu funcionário, as pessoas que trabalham também. Então é uma forma de você diferenciar. Pra fazer uma massa de coxinha, você vai gastar só 1 quilo de frango. A metade do recheio que eu fiz aqui hoje. É o que você vai precisar pra fazer uma massa, 23 unidades de coxinha. Vamos agora empanar. Só pra reforçar, gente, o que a gente já falou aqui no curso. Como que empana? Deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver se você aprendeu. Coloca 2 ovos, 100 ml de água e uma colher de vinagre. Esse empanamento desse jeito aqui, gente, vai deixar o seu salgado mais crocante, mais fresquinho, mais bonito, mais douradinho. Então eu gosto de fazer dessa forma. Pode empanar só com ovo? Pode. Pode empanar só com água? Pode. Tem pessoas que colocam leite, dá certo também. Vocês têm que entender que não existe uma única forma de fazer as coisas. Inclusive, Bruna, tô fazendo aqui meu salgado, não percebi que não tinha vinagre. E agora? Se você não tiver como comprar rapidinho aí do lado da sua casa, pode empanar sem o vinagre. Vai dar certo do mesmo jeito. Mas, se você tiver todos os ingredientes, eu indico você a fazer dessa forma, tá bom? Aqui tem a farinha de rosca fina, de padaria, farinha de pão. Então a gente passa o salgado aqui no nosso ovo, passa na farinha e coloca aqui na nossa vasilha. A vasilha, ela é branca ou transparente, baixinha, que cabe apenas uma fileira, no máximo 2 de salgado. A gente forra o fundo dela com papel toalha, que é para ele puxar a umidade e não estragar a modelagem do nosso salgado. Não ocorreu risco de azedar, nem nada do tipo. Então vamos empanar aqui.
Ó que lindeza, gente. Que coisa mais linda que fica. Vou empanar todas e já volto. Meus amores, olha só, gente. Coloca a coxinha assim, ó. Uma para um lado, uma para o outro. E aí fica melhor para você conseguir utilizar todo o espaço. Fez assim, coloca o papel toalha por cima para tirar a umidade. Vem com a tampa, fecha e coloca a validade. E leva para o freezer ou para geladeira. Se você for deixar na geladeira, eu aconselho você a deixar apenas 3 dias. Se essa massa for feita com ingredientes todos fresquinhos. Se você for congelar, eu indico você a deixar 7 dias. E se você fritar, a gente tem que consumir no mesmo dia. Meus amores, tem que colocar uma quantidade de óleo suficiente que vai tampar totalmente o seu salgado. E aí você escolhe uma panela mais larga e mais alta. Aqui eu uso um fogãozinho de alta pressão que eu tenho em casa de uma boca só. Se você pretende trabalhar com salgado, indico você a comprar um. Menos de R$ 200 você consegue um. Se você não tiver, coloca no seu fogão comum mesmo na chama mais alta que você tem. Mesmo assim, gente, tem que aprender a controlar a temperatura do seu óleo. Tem que abaixar o fogo se você vê que colocou o salgado e ele escureceu rápido demais. E se você colocou antes e viu que não começou a fritar, não coloca os outros e aumenta o fogo e espera. Eu já dei várias dicas para vocês nas outras aulas, então se vocês ainda têm alguma dúvida sobre fritura, comenta aqui embaixo que eu falo nos próximos vídeos, tá bom? Então eu vou colocar a coxinha aqui e fritar, depois eu vou tirar ela, escorrer, aí eu volto para falar com vocês sobre o preço. Meus amores, olha só, gente, encosta nela aí, mãe, pro pessoal ver. Como que fica crocante, como que fica durinha, casquinha. Por isso que é importante fazer o empanamento desse jeito que eu passei pra vocês, tá bom? Não precisa de ficar mexendo também no salgado. Coloca ele lá e espera. Depois que pegar uma corzinha, é que você vira se você achar necessário. Como é que eu tô utilizando o cestinho, eu só levanto ele pra cima, dou uma mexidinha e coloco lá de novo. Então agora eu vou pôr na forminha pra vocês verem como que a gente gosta de fazer. Meus amores, olha, gente, eu gosto de colocar na forminha pra pôr na estufa, fica lindo. A forminha que a gente utiliza é forminha para cupcake, forminha de doce. O número é o 0, forminha número 0, que aí é o tamanho de uma coxinha. Essa forminha aqui, ó, bem grandona. Para empada também eu gosto de colocar nessa daqui. Eu comprei para mostrar para vocês. Olha essa cor dessa coxinha, gente, feita com a massa branca, que coisa maravilhosa. Meus amores, fiz as contas de tudo, gente. Da farinha, do recheio, da massa, da forminha, do papel toalha. Essa coxinha, ela saiu pra mim por R$ 2,50 cada uma. E aí eu consigo vender tranquilamente, olha só, por R$ 5,90. Que é uma coxinha muito bem feita, grandona, caprichada, recheada. Pode vender que seus clientes vão gostar. Quer vender um pouquinho mais, tá começando agora? Reduz um pouquinho o preço. Vende do preço dos outros salgados, R$ 4,90. Que você vai ter uma saída muito boa. Mas pode vender porque, pessoal, valoriza uma coxinha bem feita. Por que não fica tão caro assim? Porque o frango geralmente tá o preço mais em conta. E a gente gasta 1 quilo de frango para fazer uma massa. Diferente do enrolado de presunto e mussarela, que a gente gasta o queijo. E o queijo tá bem caro. Aqui a gente colocou o catupiry, mas é bem pouquinho também. Dá para você vender e ter um bom lucro. Comenta aqui embaixo então quanto que tá o preço da coxinha simples e da coxinha com catupiry aí na sua cidade. Comenta qual cidade que é também, pra gente poder comparar, tá bom? Eu vou fritar mais uma ali para poder partir e mostrar para vocês o resultado final. E hoje nós vamos fazer uma receitinha muito fácil de fazer, que mineiro ama, acho que todo mundo gosta, né? Que é o pão de queijo. Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo de uma receita bem simples que todo mundo consegue fazer. Gente, por incrível que pareça, não tem nenhuma receitinha de pão de queijo aqui. Vocês acreditam? Primeira receita de pão de queijo aqui do canal. Depois eu vou gravar pra vocês pão de queijo de lanche, que é aquele grandão, pão de queijo recheado, tudo isso. Tá? Hoje nós vamos fazer o pão de queijo pequenininho para festa. Nós vamos colocar aqui então no nosso copo para poder ferver 150 ml de água, 150 ml de leite e 150 ml de óleo. Tudo à mesma medida. Vou colocar uma colher de sobremesa rasa de sal e vou levar para ferver essa mistura aqui que a gente fez. E aí quando ferver eu volto. Meus amores, depois de ferver, nós vamos hidratar aqui o nosso polvilho. Aqui eu tô utilizando 500 gramas do polvilho azedo, da marca Pink. Gente, o polvilho azedo, ele é mais flocado, olha só, ele é mais grosso, tá vendo? Diferente do polvilho doce, que é mais fininho. O polvilho azedo, ele cresce mais, né? E o polvilho fino, ele dá mais aquela liga. Então, são receitas diferentes. Mas pode ser utilizado tanto o doce quanto o azedo que você tiver em casa. Vai dar certo também, tá bom? Mas eu prefiro fazer com polvilho azedo. Aqui
Aqui eu tô utilizando hoje o queijo mussarela, que é o queijo que eu tenho em casa, mas pode ser utilizado meia cura, pode ser utilizado o queijo que você tiver. Aqui eu tô utilizando 250 gramas de queijo mussarela ralado grosso, e aqui tem 50 gramas de queijo parmesão. O queijo parmesão que eu tô utilizando, gente, é esse aqui, ó, Porto Alegre. Ele não tem aquele cheiro forte e eu gosto muito dele. E aqui na minha cidade, pelo menos, ele tá sempre um preço mais em conta. Então é ele que eu tô utilizando. A metade do pacotinho, no caso 50 gramas, tá? Meus amores, então olha só, assim que ferver nós vamos hidratar aqui o nosso polvilho. E aí depois eu vou deixar esfriar um pouquinho, nós vamos hidratar e sovar. Aí eu deixo esfriar, coloco os ovos, ali tem 3 ovos, olha só, inteiros, com gema e clara. E sovo mais um pouquinho. Por último a gente finaliza com o queijo e aí eu volto com vocês pra gente poder continuar. Meus amores, olha só, gente, o ponto. Fica assim, puxento mesmo, tá bom? É desse jeito aqui que tem que ficar. E aí, agora nós vamos colocar o queijo e misturar mais. Já vou ligar o meu forno aqui pra deixar ele pré-aquecido, pra quando a gente fazer as bolinhas, já tá no jeito de colocar lá no forno, viu? Meus amores, deixa o like no vídeo. É muito importante pro YouTube entender que é um vídeo legal e mandar pra mais pessoas vir conhecer aqui o nosso curso gratuito. Meus amores, olha que massa linda, gente. Tá um cheiro tão gostoso. Essa massa é maravilhosa. Não tem erro. Pode fazer, tá? Chama a criançada, os netos aí pra poder ajudar a enrolar, ó, que eles vão amar fazer pão de queijo. Eu gosto muito. Nós vamos fazer as bolinhas aqui agora bem pequenininha, que é pra salgado de festa, né? E aí você pode fazer maior se for comer em casa. E essa massa também, ela pode ser feito grandão de lanche pra você vender aí na sua lanchonete, tá bom? Hoje eu vou fazer aqui o pequenininho. Vou utilizar uma colher de sobremesa pra poder fazer a medida. Ela bem rasinha vai virar uma bolinha do tamanho que eu quero. Faz um aí, mãe, pessoal ver. Essa massa não gruda, viu, gente, na mão, na hora que ela tá prontinha. E minha mãe tá de luva, olha só, então nem precisa de untar. Ó que beleza, gente. Fácil demais. Pão de queijo é muito fácil. Aí na hora que você coloca lá, você pode dar uma chatadinha também, se você quiser. Ou deixa a bolinha mesmo. Aí você que sabe. Ah, o meu tabuleiro tá aqui untado, ó, com margarina. 2 tabuleiros, porque rende bastante. Assim que tiver pronto, então, eu volto com vocês pra gente colocar no forno. Eu vou levar pro forno aqui. Meu forno já tá ali ligado, pré-aquecido a 180 graus. 180 a 200 graus. E aí você deixa mais ou menos 35 minutos. Você vai olhando. Depende do seu forno, tá? Meus amores, olha só, gente, que grandão, que coisa mais linda que ficou esse pão de queijo. Pode fazer que não tem erro, tá? Essa receitinha que eu tenho certeza que você vai fazer, porque é muito baratinho, muito fácil. Então você vai fazer e vai tirar bastante foto e mandar pra mim lá no meu Instagram que eu tô esperando, tá bom, gente? Olha só, renderam 80 pães de queijo desse tamanho aqui que eu fiz. Se você fizer um pouquinho menor, rende 100 também. Mas aí eu acho que vai ficar bem pequenininho. É só você fazer a medida mais a metade. Aí vai render aproximadamente 120. Vou deixar os ingredientes aqui para fazer 100 especificadinho para vocês aqui no box de descrição. E aí você pega a medida para você for fazer o centro, caso você for fazer para vender, tá bom? Só que aí você não coloca o queijo para você economizar, né? E aí você diminui no queijo, mantém o queijo de 80. E aí você vai chegar em 100, com um custo ainda bem baixo. Para fazer essa receitinha aqui, ó, eu fiz as contas aqui de todos os ingredientes, do queijo, do gás, inclusive dessa minha forma aqui de papelão para montar, para entregar para o meu cliente. E aí eu gasto R$ 30, tá? Aproximadamente. Então eu consigo vender aí, se eu colocar 100% de valor no meu produto, por R$ 60. E é um pão de queijo caseiro maravilhoso que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Aproveita e comenta aqui embaixo quanto que é o centro de pão de queijo aí na sua cidade. Comenta a sua cidade e o valor pra gente comparar, tá bom? Meus amores, eu esqueci de falar, mas esse pão de queijo pode ser congelado
gelado. Então, Bruna, é muito. Faz aí na sua casa no final de semana, chama a criançada para poder ajudar a enrolar. E aí você vai levar daquele jeito que tava no tabuleiro pro seu freezer, o freezer da sua geladeira. E aí você vai deixar ele endurecer, pedrificar. Depois que ele endureceu, você vai tirar e colocar no saquinho e voltar pro freezer. E aí pode ficar lá um tempão. E aí sempre que você quiser, você tira e assa ele ainda congelado, não descongela para assar. Tá bom? Maravilha de receita, né, mãe? Muito boa, viu? Muito gostoso, gente. Pode fazer então pro café da manhã de domingo. Meus amores, então vamos começar aqui, gente. Nós vamos começar primeiro colocando os ingredientes líquidos aqui na nossa bacia. Tem 200 ml de água morna, 70 ml de óleo, um ovo inteiro com gema e clara e 2 colheres rasas de açúcar, açúcar cristal mesmo, tá? E agora a gente mistura. Agora acrescenta o sal, gente. O sal é meia colher de sopa rasa. E agora coloca o fermento e em seguida a farinha. É um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. E a farinha a gente está utilizando farinha de trigo da marca Vilma, sem fermento, 500 gramas. Vai colocando a farinha e vai mexendo, gente. Muito fácil essa massa, não tem erro. Pode fazer para as festinhas de criança aí, ó. Que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Passo sempre as medidas todas certinhas para vocês e deixo escrito aqui na descrição também, tá bom? Meus amores, olha só, quando fica nesse ponto aqui, ó, já tá mais difícil de misturar com a colher, é a hora da gente sovar com as mãos, né? Agora a gente vai passar aqui pra bancada e vamos sovar. Essa massa tem que sovar bem, então aproximadamente 10 minutinhos aí sovando, misturando. Na bancada é melhor que você tenha mais espaço. Aí você sova bem sovadinha, depois a gente tem que deixar a massa descansar. Então eu vou sovar aqui e já volto. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que fica, lisinha, maravilhosa, uma ótima massa para você trabalhar, viu? Tem que sovar os 10 minutinhos, minha mãe ficou sovando aqui. Se você não sovar, sabe o que acontece? Sua massa não cresce, ela fica dura e não fica bonita. Então o processo de sovar é importante, o processo de deixar a massa descansar também é muito importante, tem que deixar. Ó que massa fofinha, gente. Nós vamos tampar aqui agora, e aí eu vou deixar meia hora descansando para depois a gente enrolar os hot dogs, tá bom? Meus amores, olha só, gente, se passaram os 30 minutos que eu falei pra vocês, e aí a massa cresceu, ficou fofinha, aperta aí, mãe, pessoal, ver que lindeza que fica essa massa, gente. Agora, minha mãe já passou aqui farinha na bancada, nós vamos abrir a massa. Meus amores, olha só, gente, a espessura da massa, tá vendo? Não é muito grossa e nem muito fina a ponto de quebrar, mas tem que ser mais fininha porque a gente vai enrolar. Feito isso, gente, a gente faz as tiras de comprido. Vamos partir no meio, né, primeiro, que a gente tá fazendo salgadinho de festa. Depois parte de compridinho as tirinhas e aí enrola. Fica lindo, gente, aquele salgadinho enroladinho de padaria, é assim que faz. De aproximadamente 1 dedo de espessura as tirinhas que você vai fazer. Olha, gente, aqui eu tenho a salsicha crua, tá? No vídeo do enrolado de salsicha frita, vocês perguntaram se precisava de ferventar a salsicha. Não, salsicha é crua, só lavada, viu? Partida ao meio. Se você quer um enrolado grande, você pode deixar a salsicha inteira também, talvez tá fazendo em casa, e aí quer um lanche maior, ou pode partir em 3 se você quer muito pequenininho também. Mas ao meio fica um tamanho excelente. Então você pega a salsicha, deixa sempre um pedacinho, gente, sobrando de um lado e do outro, que a massa vai crescer um pouquinho. Deixar sobrando um pedacinho também dá um charme todo especial. Não tem segredo, olha só. Feito isso aqui, olha só, você vai girando a mão um pouquinho mais pra frente, que é pra ficar depois aquele caracolzinho que fica lindo. Aí aperta a pontinha pra pontinha grudar.
Muito fácil, né, gente? Bem baratinho também essa receita, rende muito, então pode fazer que é sucesso, tá? Olha que lindo aqui já na nossa forma. Untem a forma, tá bom? Antes de colocar no forno. Então vamos fazer com todos aqui e já volto. Meus amores, olha que lindeza, gente, que ficou. Renderam 53 mini hot dogs. E olha só, mini, mas bem grande, né? Com a metade da salsicha. Gente, essa receita ela é muito econômica. A gente não gastou nem R$ 20 para poder fazer. Então compensa você fazer para vender sim o centro de mini hot dog. Você dobra a receita, aí você vai gastar aproximadamente aí uns R$ 35 para conseguir fazer. Você pode vender por R$ 70 o centro, 80, tá bom? E vai ser muito barato porque olha só, é um salgado de festa bem grandão, que vale a pena. Na padaria perto da minha casa, eu perguntei lá e esse centro de salgado aqui, ele tá custando na média de R$ 90. Aproveita e comenta aí na sua cidade quanto que custa o centro desse salgadinho aí. Então nós vamos deixar descansar aqui por mais meia hora. E aí quando a gente voltar, é que nós vamos pincelar, passar o ovo, colocar o gergelim e levar para o forno. Meus amores, olha só, gente, já ficou o tempo aqui. Agora a gente vai pincelar as duas gemas. Aí você passa no seu salgado todinho, vem com o gergelim depois e coloca por cima. E aí a gente vai levar no forno. Quando eu voltar, eu conto pra vocês exatamente quantos minutos que ficaram aqui. Eu vou levar na temperatura de 200 graus, tá? Meus amores, olha só, gente, ficou 30 minutos no forno aqui e eu já tirei. Olha que lindeza que ficou, gente, olha isso daqui. Ele cresce, olha como é que fica douradinho. Gente, eu falei que vocês podem vender aí de R$ 70, mas eu tava fazendo as contas aqui pensando, R$ 70 tá um valor muito baixo. Olha um salgado bem grandão, tá vendo? Então vocês podem vender aí 80, R$ 90, mais ou menos o centro desses salgados. Eu venderia de R$ 90, faria bem caprichado, embala bem embaladinho, vai ficar um salgado maravilhoso, seu cliente vai gostar. Agora eu vou colocar na caixa ali para tirar uma foto. Meus amores, vamos começar então colocando 1 litro de água aqui na nossa panela. Vou colocar aqui agora 1 colher de sopa bem cheia de caldo de galinha. Eu gosto de usar o da Quinó, que ele não tem excesso de sal. Se você estiver usando o tabletinho, pode colocar 2 tabletinhos. Misturou, gente, nós vamos colocar a margarina. Aqui tem 2 colheres de sopa de margarina, tá? Ou 70 gramas. Vamos colocar também o sal. É 1 colher de chá de sal ou 5 gramas de sal. Agora a gente vai misturar, deixar ferver. Quando ferver, a gente vai colocando o fubá aos pouquinhos e mexendo bem rápido, viu? Meus amores, olha só, gente, ferveu aqui o nosso caldo. O que a gente vai fazer agora? Abaixa o fogo, não esquece, tá? E vai colocando o seu fubá e mexendo bem rapidinho. São 500 gramas de fubá, tá? Fubá fino. Muito fácil essa receitinha, pode fazer, comenta aqui embaixo se vocês já fizeram alguma vez pastel de angu. E quem ainda não fez, eu quero que faça, tá, gente? É bem baratinho, bem fácil de fazer e é sucesso, todo mundo gosta. Quando minha mãe tinha bar, a gente vendia a porçãozinha de pastel de angu à noite, não era, mãe? Você lembra? É. E era um sucesso, tá? Sim. Pastel de angu tinha recheado de frango com catupiry, carne e queijo também. O que eu mais gostava era de frango com catupiry. É uma delícia. Mas o de queijo também é muito bom. E o de carne pra quem gosta, né? Muito gostoso, gente. Pode fazer que não tem erro. Ó, não é só misturar a massa e desligar não, tá? Tem que deixar ela cozinhar aqui na nossa panela. Por isso que tem que abaixar o fogo. E aí vai ficando um pouco mais difícil mesmo de mexer. Mas é assim mesmo. Tem que deixar aí uns 6 minutinhos misturando a massa aí pra ela ir cozinhar. Gente, essa massa ela é muito versátil então pra você poder trabalhar. Porque você pode fazer salgadinho de festa, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Pode fazer o salgado grande de estufa também. E pode fazer o salgado médio, que é o que a gente vendia à noite. Ele era médio, os pastéisinhos. Aí eram as porçõezinhas de 10 pastéis. O pessoal sentava para beber uma cerveja e pedia uma porçãozinha de pastel de angu. Então sai bastante. Você coloca naquele cestinho, fica lindo. Então tá bom, vou acabar de misturar aqui e volto pra gente continuar.
Meus amores, olha só, agora minha mãe passou a massa aqui pra nossa bancada pra gente poder sovar ela, colocar os outros ingredientes. Gente, fica muito quente, tá? Então tem que pegar um rolo aí pra poder te ajudar. Mas essa massa é maravilhosa pra trabalhar, ela não gruda, ela não é pesada depois que você transfere pra bancada, super fácil de sovar. Pode fazer que vai dar certinho. E é uma massa linda, né? Olha essa cor, gente. Maravilhosa, eu amo essa receitinha. Meus amores, fez isso, olha só, abre sua massa e coloca o fermento. São 5 gramas, tá, gente? Muito importante ter uma balancinha em casa para você fazer com precisão as receitas. Aí coloca o fermento agora e vai sovar mais um pouquinho. Meus amores, agora ó, abre sua massa de novo, depois que você já misturou o fermento, e vai colocar o ovo. Tem que deixar a massa estiver mais fria para poder colocar, viu, gente? Para o ovo não cozinhar. E agora vai misturando. Meus amores, olha só, gente, que massa linda que fica. Aperta ela aqui, mãe, pessoal ver. Que macia que fica, bem lisinha, tá, gente? Tem que sovar aí, ó, uns 10 minutinhos, tá? Essas pintinhas aqui, ó, é porque o nosso caldo de galinha, ele tem orégano e salsinha desidratado misturado nele. Então fica com essa cor e esse cheirinho maravilhoso. Então vamos agora tampar com o auxílio de um plástico ou de um saco filme, para não ressecar a nossa massa. E a gente vai destampando e pegando os pedacinhos e abrindo. Vou mostrar pra vocês como que modela, porque é super fácil. Meus amores, o recheio aqui vai ser frango com catupiry. Meu frango, ele tá aqui, é 1 quilo de frango, tá, gente? Cozido, foi cozido com sal e depois eu refoguei. Minha mãe refogou ele com o tempero caseiro aqui do canal, com um pouquinho de colorau. E olha que lindo que ficou, gente. Ele fica bem molhadinho, minha mãe colocou um pouquinho do caldo do frango nele, mas não fica ensopado, porque não é aquele recheio de empada. Ele é mais cremoso que o da coxinha e menos cremoso um pouquinho que o da empada, porque nós vamos colocar o catupiry. Bem fácil, viu, gente? Não tem segredo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Então vamos começar então. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, como que a gente modela, tá? Então você faz uma bolinha, olha só, unta a sua bancada com óleo pra poder não grudar, tá? Essa massa ela não gruda muito, mas a gente tem que abrir ela pra ficar mais fininha, então pode ser que ela quebre. É só um pouquinho de recheio, gente, muito pouquinho. Por isso que rende bastante, que a gente vai fazer pastelzinho de festa. E eu ainda vou fazer um tamanho grande, que eu não gosto daquele pastelzinho muito pequeno, não. É de festa, mas é um tamanho bacana. Aí você fecha, olha só, não tem segredo, leva a massa lá na frente, aperta as laterais. Pega o copo lagoinha, que é o tamanho aqui que eu gosto de fazer os pastéisinhos, e corta. Olha, meus amores, que charme que fica, gente. Isso aqui seu convidado adora. Então, olha só, eu vou fazer com todos aqui. Dá um pouquinho de trabalho porque é menorzinho, mas é bem rapidinho. Aí eu já volto pra gente poder fritar. Meus amores, pronto, a gente enrolou tudinho. E olha que lindo, gente, que fica. Não fizemos muito pequenininho não, tá? Mas eu acho que é um tamanho legal pra você fazer aí na festinha, tá bom? Não precisa ser muito pequeno também não, gente. Olha só que lindo que ficou. Desse tamanho aqui, renderam 40 unidades de pastéisinhos de angu. Então, se você estiver fazendo na sua lanchonete, eu fiz as contas aqui. E, gente, olha só o frango. Minha mãe cozinhou 1 quilo de peito de frango e a gente deve ter usado mais ou menos 300 gramas. Porque salgadinho de festa dá muito lucro por isso. Gasta muito pouquinho recheio. Olha só, a massa é bem baratinha também, feita com meio quilo de fubá, então dá muito lucro. Considerando então que o peito de frango sobrou, eu utilizei apenas 300 gramas. Eu já contei também o óleo que eu vou utilizar aqui para fritura agora. Todos os outros ingredientes a gente chega a R$ 15 mais ou menos aqui para estar concluindo essa receita. Olha que baratinho, gente. Quero ver todo mundo fazendo, viu? Sendo assim, você pode vender por R$ 1 cada um aí na sua lanchonete, na sua estufa ou no seu balcão. Pode vender no peso também. Caso você tenha restaurante, pode fazer para você vender lá no seu self-service. Os clientes adoram. Pastéisinhos, bolinhos, faz muito sucesso na hora do almoço. Então pode fazer. Pode fazer para vender o cento também. Para fazer para vender o cento, você vai gastar aproximadamente aí R$ 40. Você pode vender R$ 80, R$ 90 o cento de pastelzinho de angu. Tá barato, viu? Porque é muito gostoso essa massa e esse recheio. Então agora a gente vai fritar. Eu vou fritar aqui no óleo, vou deixar meu óleo esquentar para fritar bem. E vou colocar aqui também na minha air fry, que eu sei que vocês vão perguntar, né, se pode fritar na
airfry, fritadeira sem óleo. Então eu já vou fazer o teste pra vocês. Eu nunca fiz, então eu não sei se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Porque lá no restaurante a gente só tem óleo, né? Panela e óleo. É o jeito que a gente frita. Mas aí em casa, pra quem quer fazer em casa, eu vou mostrar pra vocês se dá certo ou não fazer na airfry. Acredito que sim. Esse pastelzinho você pode congelar, tá? E depois frita ele congelado. Fica muito bom também. Então se fizer e não consumir tudo, pode guardar pra fritar depois. Então vamos agora então fritar o nosso pastel de angu. Meus amores, olha só, eu já coloquei um pouquinho aqui, ó, lá na airfry pra gente poder fazer o teste. E o meu óleo aqui também, gente, já aqueceu. Tem que colocar o óleo, que dá pra cobrir o seu salgado totalmente. Usa cestinha se você estiver fritando salgadinho pequeno, pra você não correr o risco de estar tirando um e o outro ficar dentro da gordura e ele escurecer. Abaixa o fogo quando você for colocar o seu salgado e só levanta depois que você já tiver colocado. Faz o teste sempre primeiro. Viu que tá muito quente o óleo? Abaixa o fogo ou desliga. Viu que não tá quente o suficiente ainda? Espera, porque senão você faz o seu salgado e acaba perdendo o seu trabalho. Então vamos começar aqui colocando os pastezinhos. Não pode colocar demais, a quantidade que fica um do ladinho do outro, sem ficar um por cima do outro. Fica mais ou menos 4 minutinhos aqui no nosso óleo fritando. Não precisa de mexer, tá? Só colocar e deixar. Meus amores, quando começa a levantar assim o pastelzinho na sua gordura, olha só, e você vê que ele tá douradinho, 4 minutinhos mesmo, mais ou menos. É porque já tá bom, tá? 4 minutinhos na temperatura do meu óleo aqui, gente. Ó que lindo! Então agora você tira bem, deixa escorrer no papel toalha e coloca a outra remessa. Vou fazer isso aqui e já volto. Meus amores, prontinho, fritamos tudo. Olha que lindeza, gente. Meu Deus do céu. Ah, não, eu quero muito que vocês façam essa receitinha, gente, porque é bem baratinho, todo mundo consegue fazer, é fácil de fazer, pode ser feito, olha só, tanto frito no óleo quanto na airfry. Esse daqui do pratinho verde, eu fiz na airfry. Olha como é que ele ficou sequinho, gente. Ele fica um pouquinho mais clarinho, mas eu já experimentei um aqui e ficou maravilhoso. E esse daqui a gente fez no óleo, então ele fica mais douradinho e com gostinho de fritura, né? Mais gostoso também. Mas esse daqui não perde em nada. Então, pra você que não consome óleo, pode fazer, congelar os pastéisinhos e aí vai assando na airfry. Gente, na airfry eu deixei ela aquecendo 5 minutos antes. Depois eu abri, coloquei 15 minutos e fechei. E quando eu tirei, eu achei que tá o tempo certinho. E a fritura é da forma como vocês viram. Então, eu vou partir um aqui, um de cada, pra vocês verem por dentro como que fica. Pra comer com café, né, gente? Esse aqui, olha, que não leva óleo, super levinho. Pode fazer de queijo, uma delícia. Olha isso aqui, gente, que crocância que tá. Ó que lindo. Quente, né? E uma delícia, maravilhoso. Eu vou comer esse daqui sem óleo. Tô tentando fazer uma dieta, gente. Quem me acompanha lá no Instagram, tá acompanhando. Tô postando algumas coisinhas lá. Então você que não me acompanha, vai lá me acompanhar, tá bom? Tá aparecendo aí na tela meu Instagram, Instagram da minha mãe também. Olha esse aqui, gente, que crocância. Macio. Olha o recheio que eu falei pra vocês que tem que ser mais molhadinho, tá vendo? E o catupiry também, vira, mãe? Maravilhoso, gente, lindo. Então pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Se o recheio for aquele recheio seco, não fica muito bom. Então tem que ser assim, mais molhadinho. Meus amores, gostaram, gente, das receitinhas de hoje? Só receita top, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, não esquece de tirar bastante foto e mandar pra mim lá no Instagram. E deixa um comentário, um depoimento aqui embaixo também. Se esse tipo de vídeo te ajuda, comenta aqui embaixo para eu poder saber e trazer mais vídeos iguais a esse. Que Deus abençoe você, sua família e os seus negócios. Um super beijo e até a receitinha de amanhã.